suspeito de participar do maior roubo da história do Rio Grande do Norte é preso 40 anos depois do crime. Segundo a Polícia Federal, o homem estava envolvido no roubo de 94 milhões de cruzeiros, que eram levados de carro para agricultores inscritos no plano de emergência contra a seca. E a Prefeitura de Natal retomou as obras do túnel de macrodrenagem da Arena das Dunas. Você vai ver ainda. Em tempos de coronavírus, as arboviroses disparam no estado do Potiguar. Foram mais de 1.000 notificações de casos de arboviroses no Rio Grande do Norte nos primeiros 2 meses do ano. Isso representa um crescimento de 79% em comparação com o ano passado. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com a vereadora Carla Dixon. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2020 e o Band Cidade está no ar. A Polícia Federal prendeu um homem envolvido em um roubo de 94 milhões de cruzeiros há quase 40 anos, aqui no estado do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Federal, o crime é considerado o maior da história do estado e um dos maiores do país. O dinheiro era levado para agricultores inscritos em plano de emergência contra a seca. O agricultor foragido da justiça tinha sido condenado a 36 anos de reclusão por participar do crime que levou 96 milhões de cruzeiros no ano de 1982. A prisão aconteceu no distrito de Cobé, em Veracruz, região metropolitana de Natal. Além do envolvimento com o roubo, o homem foi preso também por ser coparticipante de um quádruplo homicídio que resultou, inclusive, na morte de uma criança de 6 anos. O número de notificações de arboviroses nos primeiros meses do ano praticamente dobrou aqui no Rio Grande do Norte, isso comparando com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 1.000 notificações de casos desse tipo de doença no estado nos 2 primeiros meses do ano, o que representa um crescimento de 79% em comparação com 2019. Somente nos 2 primeiros meses deste ano, 511 pessoas foram diagnosticadas com dengue no Rio Grande do Norte. Foram mais de 1.000 notificações de casos de arboviroses no estado, um crescimento de 79% em relação ao mesmo período do ano passado. Do grupo de doenças causadas pela arbovírus e transmitidas pelo Aedes aegypti, a chikungunya apresentou maior salto percentual, com crescimento de 183%. Já são 42 casos confirmados e 347 suspeitos entre janeiro e fevereiro. Esse ano nós temos um aumento em 2 dos agravos, 2 tipos de arbovirose, que é a dengue e a chikungunya, por motivos diferentes. No caso da dengue, que houve um aumento de mais de 80%, relaciona-se à provável circulação do sorotipo 2, que não circula desde 2008, o que pegaria muita gente que nunca teve sorotipo 2. No caso da chikungunya, é ainda reflexo da infecção do ano passado, que ainda tem grupos de pessoas que não tiveram chikungunya e estão se infectando pela primeira vez. Já se espera um crescimento para ambas as doenças até meados de agosto, período do ano com maior incidência de ocorrências devido às chuvas. De acordo com o chefe de controle de zoonoses, Natal vive situação de risco durante o ano todo. Natal tem condições ambientais favoráveis à proliferação do vetor. Num período do ano, eu tenho maior risco. Qual o período? Período chuvoso. Mas o risco é o ano inteiro. Para conter a epidemia da dengue e o avanço da chikungunya, ações já estão sendo implementadas, inclusive com carro fumacê, aplicado em casos específicos. Mas para prevenção é a visita do agente. A visita do agente é que tem uma característica preventiva. Agora, também, mais preventivo ainda é a participação da população, porque o agente, quando identifica focos na casa, esses focos eu poderia ter eliminado, eu, morador, porque esses focos estão aonde? Está na minha caixa d'água, está na calha, está no inservível que eu estou jogando a céu aberto, no pneu que está cheio de água. Então, é a limpeza diária do local onde a gente mora que evita a proliferação do mosquito. O chefe do controle do setor de zoonoses falou
perfeitamente. Foi muito feliz na declaração, por um motivo simples. Todo mundo, e aqui no Rio Grande do Norte, óbvio, não é diferente, a gente está extremamente preocupado, tenso, nervoso com a chegada do coronavírus. Mas no caso das arboviroses, algumas com um crescimento de quase 80%, a responsabilidade da proliferação do Aedes aegypti, que é quem repassa, é nossa. A responsabilidade para adotar posturas na questão da limpeza da água, não deixar a água acumulada, a responsabilidade é minha e sua. E o crescimento dessas doenças está intrinsecamente relacionada à falta de atitude, de proatividade da população para combater o Aedes aegypti. Falando em período chuvoso, Natal conta hoje com mais de 100 pontos de alagamento. A obra que pode resolver a maior parte desse problema tem uma previsão de conclusão em dezembro deste ano, isso de acordo com a própria Prefeitura do Natal. O serviço fazia parte do pacote de obras ainda da Copa do Mundo de 2014. Não pode chover que a mesma cena se repete. Ruas alagadas e transtornos na cidade. Em Natal, são mais de 100 pontos de alagamento. De acordo com o plano diretor da cidade de Natal, identificou 152 pontos críticos da cidade de Natal, dos quais hoje foram reduzidos a 108, devido ao trabalho da prefeitura, né? Agora, esse inscrito tem uma variação bem razoável durante o ano, porque acontece em áreas que, vamos dizer assim, sem licenciamento nenhum, as pessoas se assentam, né, constroem suas casas, sem drenagem, sem pavimentação, sem acesso nenhum. Isso torna-se um ponto crítico, porque não tem drenagem, não tem pavimentação, não tem acesso. Para tentar amenizar a situação, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, a CEMOP, pretende entregar em dezembro um túnel de macrodrenagem. De acordo com Tomás Neto, 78% da obra está concluída. Essa é a obra mais importante da cidade do Natal. Ela é um túnel com 4,7 km de extensão. É um túnel que tem um diâmetro de 2 metros, começa com 1,40 m, a partir das lagoas do centro administrativo, chega até, passa pela Lagoa do São Conrado, pega as contribuições da bacia da Lagoa do São Conrado e vai em direção ao Rio Potengi. Tem um deságue numa lagoa do Rio Potengi. Orçado em 163 milhões de reais, sendo 140 milhões de recursos da União, o túnel tem como objetivo reduzir pelo menos 13 pontos de alagamentos na cidade. A obra de macrodrenagem tem início aqui na Zona Sul e segue até o Rio Potengi. Esse túnel permite uma ampliação dessa drenagem. A gente tem um braço de túnel a ser executado posteriormente, que deveremos conquistar esse recurso, a partir da Lagoa da Cidade da Esperança. Como também teremos outro braço desse túnel a fazer a partir da Rua Doutor José Gonçalves, onde estamos fazendo hoje um piscinão para eliminar aquele alagamento. Mas esse piscinão deverá ser interligado ao túnel para dar uma garantia 100% de funcionalidade à drenagem em toda essa extensão. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, na região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Instabilidades se espalham por boa parte do Brasil. No Nordeste, tem uma que é bem característica durante esta época do ano. É a famosa zona de convergência intertropical. É uma faixa de nuvens mais carregadas que se forma nas áreas mais ao norte do Brasil. A gente acompanha o sistema aqui pela imagem de satélite. Nuvens carregadas se formam sobre a região Nordeste. Durante esta quinta-feira, tem chuva na região e com acumulados significativos. A chuva é bem rápida, intercalada com períodos de sol. Mas atenção aos acumulados bastante expressivos entre o Maranhão, Piauí, Ceará e vai até o Rio Grande do Norte. Não se descarta o risco de algum transtorno por conta dos altos acumulados. Volumes que devem variar entre 30 e 60 milímetros durante esta quinta-feira. Com relação às temperaturas, o dia já amanhece abafado. Mínimas que ficam já acima dos 20 graus. A tarde esquenta, faz muito calor. Máximas que aí chegam à casa dos 30 graus. Isso de forma bem rápida. No decorrer desta quinta-feira em São Luís, tem previsão de chuva, máxima de 29 graus. Teresina, em Fortaleza, 31 graus de máxima, também com chuva. Natal é a capital mais quente, máxima de até 32 graus no período da tarde. E no próximo bloco foi prorrogado mais uma vez o prazo para a entrada em vigor do documento de identificação nacional. Os detalhes você confere em instantes.
O governo federal prorrogou mais uma vez o prazo para que os órgãos de identificação adotem os novos padrões da carteira de identidade. Em decreto publicado no Diário Oficial da União, o prazo limite para os estados se adequarem à nova carteira de identidade seria 1º de março de 2019. Porém, a data vem passando por prorrogações. Esse modelo, ele foi alterado em 2018 para entrar em vigor em 2019, em março de 2019. Mas, como não foi possível, foi prorrogado para 2020 e agora para 2021. Mas isso foi dentro do quadro de uma realidade nacional. Muitos estados não conseguiram a infraestrutura para adotar um novo modelo. De acordo com o diretor-geral do ITEP, o novo modelo será emitido atendendo um decreto federal, criado em 2018, que define a inclusão de novos dispositivos com o principal objetivo de diminuir os casos de falsificação ideológica. A gente vai implantar a parte da biometria, Então, quando a pessoa for tirar sua carteira, a gente vai ler a impressão digital dele e verificar se ele já tem registro, Se aquele nome que ele está apresentando, por exemplo, é o mesmo nome que já tem na base de dados, porque a gente não vai mais identificar a pessoa pelo nome, sim pela biometria. Por enquanto, apenas o Distrito Federal e mais 8 estados brasileiros estão emitindo a nova carteira de identidade. Aqui no Rio Grande do Norte, a previsão é que a partir do dia 1º de março de 2021, o novo documento já possa ser emitido. O novo RG vai conter 12 documentos em um só, como também um QR Code, que vai facilitar, inclusive, o trabalho da polícia na busca por foragidos e pessoas desaparecidas. No momento que eu estou coletando sua impressão digital, através da biometria lá no RG Civil, isso está entrando também numa base de dados que, por um acaso, se a pessoa tiver praticado o crime e tiver deixado a impressão digital dela no local e a gente coletar, a gente vai ter condições de coletar essa impressão no local do crime e também comparar com essa base digitalizada. E nós vamos agora, direto a Brasília, conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações, Fernanda Martinelli. Boa noite para você, Fernanda. Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta aqui direto de Brasília, nesta quarta-feira. Nesse momento, eu estou no Senado da República. Grande movimentação, já que hoje foi instalada a comissão mista que vai tratar da reforma tributária. Já foram definidos quem vão ser os principais integrantes dessa comissão. O senador Roberto Rocha, do estado do Maranhão, o presidente. O deputado Hildo Rocha será o vice-presidente, também do estado do Maranhão. E como relator, quem vai representar é o deputado Aguinaldo Ribeiro, do estado da Paraíba. A comissão é composta por 25 deputados e 25 senadores e vai debater uma das principais reformas do governo Jair Bolsonaro. Uma outra questão que também ficou para hoje é o orçamento de 2020. Ontem, o Congresso se reuniu, mas acabou não analisando os vetos do presidente da República em relação principalmente às emendas impositivas. Durante todo o dia de hoje, várias reuniões, vários encontros e nesse momento acontece a sessão do Congresso Nacional para análise desses vetos. E em relação ao orçamento, a deputada Natália Bonavides, do nosso estado, do PT, que está em seu primeiro mandato, já começou a acompanhar de perto as emendas que ela colocou no final do ano passado e que vão destinar verbas para os municípios potiguares. Ela conversou com a nossa reportagem e falou sobre esse trabalho e sobre os investimentos nos municípios do Rio Grande do Norte. Nós já estamos aqui em processo de diálogo para fazer essa concretização, das emendas que a gente indicou. Para quem não sabe, as emendas são os recursos que os parlamentares podem indicar e a gente fez isso de uma forma muito coletiva. Eu estive
estive em vários municípios conversando com a população e foi assim que a gente construiu, pensando em projetos estruturantes, em coisas que cheguem no município e realmente mudem a vida das pessoas, algo que fique de forma permanente ali naquela cidade, né? Então, daqui a poucas semanas vai se começar esse processo de execução e vai ser uma grande alegria poder retornar ao Rio Grande do Norte com essas notícias positivas, né? Que a gente vai poder fortalecer a assistência estudantil das universidades, dos institutos federais, que a gente vai poder implantar sistemas de segurança alimentar no nosso estado. É um trabalho que a gente está muito ansioso para começar. Está aí, portanto, Ana Ruth, e na manhã de hoje também aconteceu a posse da nova secretária da Cultura, a atriz Regina Duarte, que assume a pasta a partir de agora com novas contratações e também com a manutenção de nomes conhecidos dentro da pasta da Cultura. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. Obrigada, Fernanda. Você falava aí com a deputada federal Natália Bonavides. O nome dela ainda está posto na sucessão para a Prefeitura Municipal do Natal. Quem circula, quem caminha pelos bastidores da política, sabe muito bem que há uma resistência da própria deputada Natália em não disputar a Prefeitura Municipal do Natal. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores não admite, mas sabe que o nome de Natália coloca o PT em uma situação de disputa muito mais saudável e viável do que outros nomes, como o do médico Alexandre Mota. Mas a deputada Natália resiste e aí vamos aguardar os desdobramentos no âmbito da sucessão 2020, no âmbito do PT. Por outro lado, o assunto nacional que Fernanda traz, reforma tributária, uma pauta prioritária do governo federal, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e nesse contexto, a comissão mista deverá dar o tom de situação ou oposição. E agora eu tenho um recado para você. É bom demais quando chega a época das chuvas para dar um alívio no calor, não é mesmo? Mas, por outro lado, essa folga do sol pode trazer complicações para a nossa saúde. Com as variações de temperatura e o aumento de umidade, as chances de aparecerem doenças aumentam muito, principalmente em crianças e idosos. As mais comuns são gripes, resfriados e viroses. Infecções ou alergias respiratórias, como sinusite, rinite e bronquite, também são afetadas e podem ocorrer crises. Nessa época, a recomendação é ingerir muito líquido, ter uma alimentação saudável, lavar bem as mãos e evitar aglomerações. Também é muito importante manter a casa arejada, fazer a limpeza dos ar-condicionados e ventiladores, além de evitar tapetes e carpetes. Manter a carteira de vacinação sempre atualizada é essencial. Não podemos facilitar para os vírus. Previna-se e, se tiver algum problema, procure um especialista. A Apivida faz bem para você. E no próximo bloco eu recebo aqui no estúdio a vereadora da cidade de Natal, Carla Dickson. É daqui a pouco. Eu aguardo você. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio a vereadora da cidade de Natal, Carla Dickson, do PROS. Vereadora, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth. É sempre um prazer ter um bate-papo com você. Muito agradável. Recebê-la aqui, vereadora. Vamos falar sobre o Março Lilás, um projeto que a senhora vem encampando literalmente a partir da Câmara Municipal de Natal e uma ação que já está em execução e esse não é o primeiro ano, né? É verdade, essa é a 4ª edição do Março Lilás, desde que ele se tornou uma lei municipal, né, de nossa autoria e sancionada pelo prefeito com um aval de toda a Câmara Municipal. Lembrando que o Março Lilás, ele não é só uma lei municipal, é uma lei estadual, de Dr. Albert Dickson. Tá? Então, quando nós lançamos há 4 anos a primeira campanha, foi algo um pouco tímido, porque eu estava começando o meu mandato. Só que já estamos na 4ª edição, tomou um vulto muito maior e eu fico muito feliz por isso. Tanto é que não é a inauguração, a abertura do Março Lilás não é só em uma unidade. Hoje, acabei de chegar de uma, nós estamos fazendo as aberturas por distrito. Então, já estivemos na unidade de Solidade 2 ontem, hoje já foi lá no Planalto, amanhã já será em Mãe Luísa e assim por diante. Eu achei isso fantástico, porque mostra que a Secretaria Municipal de Saúde, ela não concentra em uma unidade só, a eleita. Não, são várias e as ações são múltiplas. Você pode pensar, Março Lilás, mês de combate ao câncer de colo de útero e incentivo à vacinação contra o HPV.
Mas hoje, quando eu cheguei na unidade de saúde, nós tínhamos uma educadora física fazendo alongamento com as usuárias, nós tínhamos um debate sobre violência contra a mulher, nós tínhamos coleta de material para testes rápidos e até um salão de beleza. Foi algo que me deixou muito surpresa. Na própria unidade? Na própria unidade, Rosângela Lima. E isso foi para mim uma grande surpresa, porque eu vejo o amor que os funcionários têm, apesar dos pesares, de algumas faltas, algumas necessidades das unidades básicas de saúde, que eu não estou de olhos fechados, eu aproveito as aberturas do Márcio Lilás e já vou logo direto na farmácia, já vou vendo o que precisa, se tem médico, se tem dentista. Da Comissão de Saúde, pois né? Para mim está sendo ótimo, porque eu já faço minha visão, minha função de promoção de saúde como médica, né? E promovendo a lei também, fazendo cumprir a lei. E também eu vou direto já com um olhar de fiscalizadora para tentar resolver os problemas da unidade de saúde que eu vejo, principalmente a questão de medicamentos. Então, nós estamos ainda precisando fazer uns ajustes. Vereadora, nesse contexto, ainda falando sobre o Márcio Lilás, na verdade, há uma abrangência de ações e chama atenção, e a senhora já disse isso, a vacina do HPV. Isso mesmo. Ainda tem uma restrição na rede pública. Como é que a senhora, como parlamentar e integrante da Comissão de Saúde, vê isso? É o seguinte, eu não vejo restrição na rede pública, pelo contrário, eu vejo muitas vezes uma barreira por parte da população por desconhecimento e às vezes por tabu. Por quê? Quando você fala em HPV, você pensa logo na parte sexual, transmissão sexual. Só que, primeiro, não existe HPV, só o HPV que provoca câncer, ele pode provocar outras coisas também. E a nossa vacina é quadrivalente, ela pega 4 tipos de vírus. Vírus que produzem câncer e vírus que não produzem câncer. Quando não produz câncer, ele vai gerar aquelas verrugas genitais, que são transmitidas por contato. Mamãe que toma banho, que tem verruga genital, que toma banho com sua filhinha e seca na mesma toalha, se tiver lesão de ambas as partes na pele, microlesões, aquele vírus pode passar para a criança. Banheiros públicos, maçaneta de porta de banheiro público, já foi constatado ali HPV. Se ele tem a capacidade de inocular, fazer o câncer, já é outra coisa, mas tem a presença dele ali, tá? Então, essa questão da vacinação, meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, sendo que, eu quero esclarecer uma coisa, se você tem 14 anos, 11 meses e 29 dias, quer dizer, tu vai fazer aniversário amanhã, hoje, você pode tomar, você tem o direito de tomar a sua vacina gratuitamente na rede pública. Me certifiquei, sim, com a Secretaria Municipal de Saúde, os postos estão abastecidos, porque não tem lógica você fazer uma campanha e não ter vacina. Mas tem sim, na rede básica já tem a vacina tranquilo, material para coleta de preventivo também, inclusive é uma emenda impositiva minha que eu fiquei muito feliz, que uma das grandes brigas da Câmara Municipal é a não execução das emendas impositivas dos vereadores. Nessa parte eu já não posso falar, porque todas as emendas que eu mandei para compra de material, espéculo, tudo que precisa para preventivo, já foi providenciado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso aí eu não posso reclamar, tá? E tem material. Agora, tem uma questão que eu quero usar o seu programa aqui, que tem muita audiência, para informar a população o seguinte: não é só médico que coleta preventivo. Eu não vou coletar preventivo porque no meu posto não tem médico, que nós já estamos ainda com essa problemática, tá? Só que os enfermeiros, eles são treinados, capacitados, eles fazem uma faculdade, uma universidade, e ali eles são totalmente habilitados, estão totalmente habilitados para a coleta de preventivo. Então, não tem mais essa desculpa. Minha unidade não tem médico, mas eu tenho certeza que tem uma enfermeira lá, tem um enfermeiro lá. E eles fazem, sim, a coleta de preventivo, tá? Então, quando eu falo da importância da vacina, você fala, para que menino vai tomar vacina se menino não tem útero? Nós estávamos conversando antes aqui, que eu estava falando que o HPV, ele só não dá câncer de colo de útero, não. Câncer de boca, câncer de garganta, inclusive a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, em um estudo que eu li, diz que em 2025, os casos de câncer de boca e garganta provocados pelo HPV vão ultrapassar em números o câncer de colo de útero, câncer de ânus e câncer de pênis, que isso é gravíssimo, porque mexe com a masculinidade do homem.
Pelo menos no censo do nordestino, não é? Então, assim, são 5 cânceres que com uma vacina que tem 2 doses, você pode tomar hoje e 6 meses depois, você já tem que tomar a segunda dose, você já resolve pelo menos a questão dos teus filhos. Carla, como é que eu faço? Eu, no caso, tenho 43 anos. Eu preciso tomar na rede privada. O Ministério da Saúde, ele entende que uma criança de 9 anos de idade e um pré-adolescente até 14 anos, teoricamente, lembre que o Ministério da Saúde ele trabalha com a maioria, tá? Não teve o início da vida sexual. Apesar de que a gente sabe que tem sim, com certeza. Tem hoje, nesse exato momento, deve ter uma menina grávida na maternidade Januário Seco. Natural, né, vereadora? Natural. Só que é um estudo para uma grande população como o Brasil, que é um país continental quase. Tá? Então, eles pegam essa faixa etária na tentativa de blindar que quando esses jovens iniciem a atividade sexual, e outra coisa que eu quero falar aqui, o fato de estar vacinado não é a mesma coisa de liberar para o início da vida sexual. Isso aí é pai e mãe que tem que ensinar, é uma conversa de família. E pelo contrário, o ato de vacinar é um ato de amor com seus filhos. Porque as pessoas falam assim, mas você acha que você vai conseguir baixar o número de câncer de colo de útero, mulheres morrendo? É o 3º câncer que mais mata mulheres no nosso estado. E um câncer que você consegue prevenir com o exame e com a vacina. Você acha que com essa campanha você vai baixar alguma coisa? Assim, gente, eu não estou preocupada com hoje. Eu quero ver essa redução daqui a 20 anos, quando essa geração estiver blindada. Vereadora da cidade de Natal, vereadora Carla Dixon. Alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço, querida, pelo carinho. Boa noite. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã às 18h50. Até lá.